O vídeo de hoje, né, vai ser em um cenário diferente, gente, que a minha ring light não pegou, né, ela tá toda destruída. Então eu vim trazer, né, um vídeo pra vocês de alerta, né, as meninas, que muitas vezes querem um relacionamento com um cara, né, e às vezes elas vão lá, né, no aplicativo de namoro, como eu já fui, no Tinder, ou no próprio aplicativo do Facebook, e aí que mora o perigo, né, quando você vai lá, clica na foto do cara, daí você olha, nossa, que homem bonito, solteiro. Hum. Gente, primeiro de tudo, investigue, pelo amor de Deus, a vida desse cara, né? Dá uma de FBI aí, né? Pra você não entrar na fria que eu entrei, né? Você vai saber na minha história logo, logo. E eu sempre vou querendo alertar as meninas, né? Que assim como eu, são pessoas que querem buscar o relacionamento sério, né? Eu sou uma pessoa assim, como que eu vou dizer pra você, gente? Eu sou uma pessoa boa de coração. E eu sempre fui meio tímida, então eu não sabia como, né, conhecer algum homem e tudo mais. Né? Vocês sabem que eu conheci, né, né, ou seja, no jogo, enfim. Daí eu decidi que eu ia baixar o aplicativo de namoro. E é aí que o problema vem, gente. Porque muitas das vezes esses caras, né, que estão no aplicativo de namoro, eles não estão solteiros, eles não estão lá buscando algo sério, não estão lá buscando uma família. Então, assim, toma cuidado de verdade, pesquisa, tenta pesquisar o máximo da vida desse cara antes de você se envolver com ele. Vocês vão saber, né, da minha história. É... Pesquisem bastante, né, da vida dessa pessoa de verdade, pra você não cair em uma enrascada como eu caí. Tá, então fui lá eu, né, no aplicativo de namoro e conheci um garoto, né. Ele tem 18 anos, né, por aí. Mas eu percebi que essa coisa, gente, de idade, né, o meu primeiro, não vou dizer relacionamento, que até hoje eu não tive um relacionamento de verdade, infelizmente, né, mas esses caras, assim, que são mau caráter, né, aquele lá que fez aquelas coisas horríveis comigo, né, que era pra ser o meu primeiro namorado, né, o meu único namorado, tinha 23 anos na época, e esse segundo tinha 18. Não se trata de idade, né, mas sim de caráter, gente. Né, eu quero explicar pra vocês como que esses homens, eles dão um golpe, assim, né, nas meninas, assim, pra vocês entenderem a minha história. Daí fui lá, eu no aplicativo de namoro, daí, tá, comecei a conversar com o guri e tudo mais. E, daí a gente marcou de se encontrar, começamos a se encontrar. Daí, depois no final a gente acabou se afastando. Daí ano passado eu voltei, né, a chamar esse gurizinho, porque eu pensei, pô, pode ser que seja uma pessoa certa pra mim, né? E quando a gente olha uma pessoa assim por fora, a gente não consegue enxergar as coisas direito, gente. Nossa, deve ser um gurizinho legal, tá? E a gente começou a se encontrar, tudo, a gente, como dizem os jovens, né, de hoje em dia, a gente ficou, tudo mais. Tá, daí teve um dia que eu fui conversar com esse gurizinho, daí eu fui... Eu sou uma pessoa muito verdadeira, né, eu gosto de deixar as coisas bem justas, então... Conversei com ele, expliquei o que eu passei, né, deste trauma, né, que era para ser o relacionamento, não foi? Expliquei tudo que eu vivi, né, do abuso que eu sofri, tudo. Tá, daí ele ficou, ai, aham. E parecia que o gurizinho tava me apoiando, né? Daí eu assim, se for para assumir um relacionamento, né, eu quero assumir um relacionamento sério, sabe? Eu quero fazer as coisas direito. E aí o gurizinho tinha topado. Daí, tá. Daí um dia a gente marcou de ir lá onde ele mora, né? Que ele não mora aqui, ele mora em uma outra cidade. Não vou estar expondo o nome, né, desse gurizinho, mas eu vou estar contando pra ele, né, a história. Pra vocês, né? Tá, daí foi lá, daí o gurizinho foi lá, me comprou um anel barato, tá, gente? Não era nem uma aliança, era um anelzinho barato, tipo, daqueles de casal, sabe, na internet.
tá ok, tudo bem, né? Nem nada com isso. Mas, tá, né? Eu comecei a encontrar ele aos sábados, né? Porque na minha cabeça a pessoa era pra ser o quê? O meu namorado, né, gente? É quando a pessoa concorda em querer assumir um relacionamento com você, então basicamente era pra pessoa ser, né, o teu namorado. Tá, tudo bem. Daí comecei a ir na casa dele e tudo mais. Conheci os pais, tudo. Daí ele disse que ia me apresentar pra família dele, gente. Tomem cuidado, tá? Vocês vão entender mais pra frente. Tá, tudo bem, cara. Vamos apresentar pra família. Nossa, que legal. Né? Realmente eu, na minha cabeça, era a namorada do cara, né? Que eles fazem isso, gente, pra enrolar, sabe? Tem que tomar muito cuidado, né? E uma dica, se esse cara, tipo, os pais, por exemplo, desse cara que eu me relacionei, eles não ficavam em casa direto. E se essa pessoa, tipo, te convidar pra ir na casa dela sozinha, né? De acordo com ela, só pra assistir o filme, não vá. Não vá. Que é uma furada, né? O cara provavelmente vai querer só aquilo lá com você. É muito complicado, assim, porque às vezes a gente confia muito na pessoa e a gente não vê onde a gente tá se colocando, né, na situação. Eu também quero dizer às meninas, né, para se preservarem, usarem, né, os métodos para não acabar engravidando, essas coisas assim íntimas, assim, realmente para as mulheres não se cuidarem, né, não fazerem que nem eu fiz, de não usar nada, assim, cair no papo do cara, entende? Por quê? Porque você pode pegar uma doença sexualmente transmissível e vocês vão entender. Tá, daí era pro cara ser meu namorado, tudo bem. Né, vou lá fazer as coisas com a pessoa lá, porque eu confio na pessoa. A pessoa é pra ser meu namorado, né? Então eu não vou me preservar, não vou usar nada, né? Porque é pra pessoa ser meu namorado. Tá, daí. Acho que um mês. Um mês acho que foi o máximo que eu fiquei com esse cara, assim. Graças a Deus depois eu descobri tudo o que ele fez, né? E o cara teve uma noite assim que a gente foi lá pra cima. Daí tá. Gente, o cara tá meio que com a namorada dele, que era pra ser eu, né? Do lado ali. O cara, né, me veio um flashzinho, tipo, tava no escuro. O cara tava enviando foto da mandioca da pessoa, assim, sabe? Um flashzinho lá embaixo. Perto da namorada, gente. Olha que falta de respeito. Daí eu olhei pra cara de fulano de tal e disse: Fulano de tal, por acaso tu tá com outra mulher? Tá me traindo? E o fulano de tal teve a coragem de olhar bem nos meus olhos, assim. Dizer: Não, eu não tô te traindo, não tô fazendo nada de errado. Uma semana depois, ou antes, né, entrou em contato uma mulher comigo, né? Eu tinha fotos, né, com esse fulaninho de tal, que era pra ser o meu namorado, né? Eu sou uma pessoa muito certa, gente. Eu não gosto desse tipo de coisa, sabe? Acho muito errado os caras fazer isso, sabe? Uma semana depois, daí entrou em contato fulaninha de tal, né? Dizendo que era amante do fulaninho de tal, que era pro... Que era pra esse cara, né, ser o meu namorado, gente. Vocês acreditam nisso? Eu tava conhecendo a família dele, né? A mãe dele me dava presentes. Eu saía com ele, gente. Tipo, de vez em quando a gente ia tomar sorvete, alguma coisa. Parecia um cara, tipo, normal, sabe? Por isso que eu digo pra vocês, pelo amor de Deus, tomem cuidado. Investiguem a vida desse cara, né, com quem você quer se relacionar. E
Não confiem na palavra deles, sabem? Eles são muito falsos. O cara basicamente tava querendo me jantar, né? E jantar a fulaninha de tal junto. Ai, gente. Sabe, o cara, tipo, super irresponsável, né? Podia trazer uma doença, tipo, pra pessoa, né? Pra mim. E esses caras de hoje em dia, eu não sei o que eles têm na mente, gente. Eu acho que é merda. Que não é cérebro, cara. Não é possível tu fazer esse tipo de coisa com alguém. Eu sou uma pessoa assim que, pô, cara, eu não esperava por isso, gente. Eu não esperava. Né? Eu na época, eu trabalhava jovem aprendiz, né? Eu pegava o meu dinheiro, gente. Eu ia lá, sabe? Porque a pessoa morava, fulaninho de tal morava em outra cidade. Eu pegava o meu dinheiro pra visitar fulaninho de tal. Eu dava presentes, eu dei presentes pra fulaninho de tal. Porque eu sou uma pessoa que, né, eu entendo quando você tem um namorado, né? Tu gosta da pessoa. Eu, por exemplo, gosto de agradar, assim. Eu tinha dele, da pessoa tava de aniversário, cara, eu comprei presente pra pessoa, gastei meu dinheiro, fiz uma coisa bem linda, assim. Ai, gente, não dá desse jeito, né? Que geração é essa? Os homens de hoje em dia estão cada vez mais malucos. Não dá mais pra te entrar em aplicativo de namoro, porque, sabe, eles fazem esse golpe, eles inventam na cabeça deles, né, uma história, daí vão lá, sabe, mentem muitas vezes para a família deles também. Tem que apresentar uma namorada e na verdade não é, né? Sabe, te apresenta pra família pra no fundo, né? Você descobrir que a pessoa só queria pá contigo, cara. Ainda por cima tinha uma amante, não sei nem se a família sabia. Nossa, cara, é muito complicado. E ainda é capaz do cara ter mentido, dizendo, nossa, não, que no meu namoro com fulaninha de tal não deu certo, sabe como é que é, né, família? Não deu certo, né? Por que será que não deu certo? Será que porque tá faltando caráter? Né? Aí, olha, gente, eu não fiz nada, né, em relação a isso. Até hoje, isso pega, né? Porque a menina, né, que quer o relacionamento, assim, os caras tão nem aí, né? Vão lá fazer um monte de coisa. Mas depois traumatiza a pessoa, né? E não é fácil tu reverter, né, a situação de quem tá traumatizada, assim, a pessoa te traiu, sabe? Tu fica traumatizada, você não consegue confiar em mais ninguém, porque hoje em dia não dá mais pra confiar, né? E você quer se relacionar com um homem, sabe? E vamos supor que apareça um homem bom pra mim, daí o cara vai me chamar de bonita, eu vou achar que o cara tá me enfiando o chifre ali, o cara vai fazer não sei o que, eu vou achar que ele, sabe? Às vezes ele quer, vamos supor que ele queira me amar, assim, vou achar que o cara tá abusando de mim. É muito complicado nessa situação. Os caras fazer esse tipo de coisa, sabe? Muita falta de caráter. Né? Eu não conseguiria fazer isso, sabe? Com alguém. E eu sou uma pessoa boa, gente. Eu ia no jogo desse fulaninho de tal, porque ele jogava futebol. Eu ficava lá no meio daqueles homens. Aqueles homens, sabe? Não, aquela marada lá, sabe? Não era nem. Eu não gostava de futebol, mas eu ia lá por causa da pessoa, né? Eu considerava a pessoa. E aí o cara me faz uma dessa, gente. Meu, meu Deus, gente. Não dá, cara. Os homens de hoje em dia não dá assim, querem levar vantagem, sabe? Estão querendo levar vantagem porque eu vou comer essa e depois eu vou comer a outra junto. Olha que vantagem, gente. Hum, que boa vantagem que eu vou ter na vida. Aí eu posso engravidar, né? Uma delas. Posso passar uma doença. Mas eu comi duas. Nossa, tive muita vontade.
E a outra nem desconfiou que ela estava sendo enganada. Eu estava apresentando ela pra família, sabe? Fiz ela de trouxa, né? Porque, ai, gente, é um negócio complicado, assim, que eu vivi ano passado, né? Eu conto isso pra vocês e parece que isso que eu vivi foi piada, sabe? E eu quero trazer pra vocês que os homens de hoje em dia, eles não estão mais conseguindo ser homens. É, vocês sabem, né, que eu me relacionei lá no passado com o cara do jogo, né? E antes de vocês ficarem me julgando, dizendo, ah, mas ele era casado, né, Sabrina? Eu quero deixar bem claro a geração desse cara, gente. É esse homem que eu conheci, sim, ele era um cara que ele deixou super claro. Ó, eu sou casado, ele não escondeu de mim, entende? Eu posso ter, como eu disse pra vocês, confundindo as coisas, né? Porque eu nunca tinha conhecido nenhum homem. Graças a Deus que ele foi a primeira pessoa, assim, que eu pude, até hoje, assim, ter como exemplo, porque até hoje eu não conheci nenhum homem que presta, tirando esse, né, do jogo, que foi realmente uma pessoa, um homem verdadeiro comigo. Né, e a geração desse homem que eu conheço, que eu me relacionei, assim, no passado, gente, ele era um cara super educado, né, nunca veio com gracinha pra cima de mim, do tipo, e aí, gatinha, tudo bem? Cantado, essas coisas. Não. É... Sempre foi uma pessoa educada. É... Quando eu errei, né? Quando eu errei com ele, eu, na época, eu não reconheci, gente. Eu sou muito cabeça dura, sabe? E eu teimei assim que, meu Deus. Só que, assim, em momento nenhum, esse cara também deixou de ficar do meu lado, né? Apesar dos meus erros, né? Isso é um ponto muito importante, né? Caráter. Né? Caráter, tu falar a verdade pra outra pessoa, né? Por mais que eu e esse moço, assim, do passado, a gente nunca tenha se beijado, tenha tido algo íntimo, né? Um homem, ele não precisa. Ele não precisou fazer nada disso, sabe? O cara não precisou ir lá e enviar a foto da mandioca dele pra mim. Ele tinha o meu WhatsApp na época. Por quê? Porque ele sabia conquistar uma mulher. Ele não precisava ser ridículo. Os homens de hoje em dia são muito ridículos. Começa uma conversa, o cara lá vai enviar uma fotinho lá do negócio lá dele. Daí tu já quer morrer, né? Tu já quer sair. Tu já diz, meu Deus, eu acho que é melhor me levar. Porque esse cara, ele sabia conquistar uma mulher, né? Ele sabia conquistar uma mulher. Por mais que não tenha aceitado os presentes, assim, que ele quis me dar, né? Porque eu podia ter feito isso, né? O meu pai queria que eu fizesse isso, roubasse o cara, né? Aquela vez mesmo que ele abriu um negócio de negociação e mostrou os itens, ele assim, ó, tu quer esses itens emprestados? Eu podia ter dito, claro, quero, podia ter mentido, gente. Sabe, eu ia atrapalhar o trabalho do cara. E ele quis me ajudar, gente. Vocês entendem que isso é caráter? Sabe? Isso é caráter de um homem de verdade. Um homem de verdade não precisa ficar fazendo esse tipo de coisa para conquistar uma mulher. Esse cara aí que eu falei para vocês no jogo, né? Eu sempre me metia em briga, essas coisas. Ele tava sempre assim, vamos se dizer, de vigia, assim. Ele vinha e perguntava, tá tudo bem? Tu quer me ajuda? Não sei o quê. É isso que conquista uma mulher, gente. Os homens de hoje em dia não têm isso. Que falta de caráter, gente. Eu fico muito triste, né, de viver uma geração dessa de hoje em dia, cara. É um querendo passar a perna no outro. Como que esse gurizinho me faz um negócio desse? Sabe? Eu não consigo entender, gente. Eu já fiquei aqui pensando, repensando como uma pessoa tem coragem de fazer um negócio desse com uma pessoa boa, né? Tudo que eu fiz,
sabe? Eu saía da minha casa e ia lá visitar o gurizinho, tudo que eu fiz pelo gurizinho. Né, pra no final descobrir que o cara tinha uma outra mulher, porque que desde o começo não chegou em mim e disse que não queria um relacionamento. Né, pô, eu não posso, que agora eu tenho outra, mesmo que tivesse essa outra amante, sabe? Tu ter caráter, tu chegar na pessoa, não fazer a pessoa de trouxa. Né, eu fui lá que nem uma idiota conhecer a família desse cara, né? E como que fica isso, né? Tu ser feito assim de idiota, assim, né, gente? Então eu tô aqui alertando as meninas, né, a tomarem muito cuidado, né? Porque é um assunto muito sério, né? Esses caras, assim, eles estão nem aí. Estão nem aí se tu acreditou na palavra da pessoa, se tu se ralou depois, né? Se tu foi feito de trouxa, estão nem aí, né? Com o trauma, né, que eles geram, né, na garota, assim. E eu não. Eu fiz esse vídeo, né, para tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça, né, para alguma garota, né, para que esse vídeo possa chegar a alguma garota para que ela não caia na desses caras, sabe? Né, uma garota que realmente quer um relacionamento sério, não entra em aplicativo de namoro, que lá não tem homem bom assim para tu querer se relacionar, querer construir uma família, sabe? E se tiver assim, é como ganhar na loteria. É muito complicado o que fizeram comigo. Daí eu fiz esse vídeo, né? Eu quis mesmo para alertar as meninas, né, a tomarem cuidado, tanto quando for, né, sexualmente com a pessoa, ou até, até antes, né, para estar conhecendo a pessoa. Porque eles estão nem aí, sabe? Né? E eu digo assim, eu tenho 23 anos. E o único homem, assim, que realmente foi verdadeiro comigo foi esse, gente, que era da geração antiga. Né? E é muito triste que a geração desse cara tá indo embora. Né? E que geração que fica de hoje em dia? É de homens que estão nem aí, de homens que não prestam, só querem pá, 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 com a mulher e tchau. Né? Às vezes, que nem aconteceu comigo, vão naquela de fazer a conversinha. Ai, porque eu te amo, eu quero muito um filho contigo. Inventam inúmeras palavras bonitas, né? E se a mulher cai, como, como quase aconteceu comigo, né? Porque eu tava sofrendo pressão aquela vez, né? Se eu não largasse desse cara, eu ia me ralar, gente, sério. Né? Podia acabar engravidando, ele me abandonando, como acabou, né, acontecendo. Então, assim, tem que tomar de verdade muito cuidado. E o pai do cara também, né, dizer que queria um neto. Então, se era uma família de gente maluca, né, tem que tomar muito cuidado de hoje em dia. Não dá pra ir se confiando. E mesmo se você conhece o cara, não ouça a palavra dele. Se cuide, né, quando for, né, fazer as paradas lá, que é algo muito sério. É algo muito sério isso, gente, né? O cara fazer esse tipo de coisa, velho. Esse que era da geração antiga, gente, tinha hora que eu pensava, pô, mas será que esse homem realmente é um homem de verdade? Será que ele. Né? Porque o cara era educado, gente. Daí eu pensava, será que é um. Que tem uns negócios lá mesmo? O cara não deu em cima de mim ainda. É meio estranho, assim. Mas por quê? Porque ele foi ensinado, né? A mãe dele deu uma boa educação pra ele. Pra esse cara da geração antiga que eu me relacionei. E eu sinto, gente, que eu nasci na geração errada. Eu queria muito ter nascido na geração desse homem, né? Eu queria muito poder conhecer um homem que nem ele, né? Só que solteiro, claro. Felizmente, ele, né, como, né, era casado e tudo mais, né? Eu não sei se tinha filho ou se tinha uma filha, essa parte eu não sei. Né, eu sei o que eu convivi com a pessoa durante 2 anos, né, que eu estive no jogo com esse homem,
né? Eu pude perceber muitos valores, de verdade, assim, uma educação, assim, cara, foi muito respeitoso, porque ele poderia, né? Eu, como mulher no jogo, cara, poderia vir engraçar comigo. Só que não, ele me ajudou no jogo, eu poderia ter roubado ele. Como vocês sabem, eu já contei a história, eu fiz um monte de merdas. E esse cara tentou me ajudar, eu poderia acabar com a reputação dele. Ele, na época, se tornou o imperador do jogo. E eu não defendi ele porque que aquela época que gente, eu chorava, sabe? Eu chorava porque o pessoal do jogo xingava ele um monte. Falava um monte, dizia que ele não fazia as coisas direito e o cara tava lá. Não sei se era ele ou se era um amigo, enfim. Sabe, a pessoa tava lá se esforçando, tentando ajudar os outros, sabe? E não quero bastante. Né? Eu até conversei uma vez com ele, tipo, como que tu. Perguntei pra ele mesmo, como que tu consegue aguentar os caras fazendo isso contigo? Daí ele disse que as pessoas sempre vão falar, né? Independente se tu fizer, estiver fazendo, nunca vai estar bom pra elas, né? Se estiver fazendo bom, se estiver fazendo ruim, e eu ficava com muita dó dele. Só que eu também, eu era tímida e envergonhada e eu não conseguia chegar no restante da minha guilda e dizer, ó, vocês são os merda, sabe? Falar ali do cara, o cara tá se esforçando, sabe? Ele era um cara muito verdadeiro, assim como eu, né? Acho que foi isso que me conquistou nele. Como eu disse para vocês, ele sabia conquistar uma mulher, né? Os homens de hoje em dia, meu Deus, que geração é essa? Parece que é uma geração de gente maluca, né? Não se tem mais confiança, não é que nem essa que eu me relacionei com esse cara, né, gente? Eu sinto muita falta desse cara porque foi a única pessoa verdadeira, né, que infelizmente eu pude conhecer e tive que abrir mão, né, porque vocês sabem, né, mas é algo assim que eu levo pro resto da minha vida. Um bom exemplo dele, né, do que é ser um homem, do que é saber conquistar uma mulher de verdade, né, sem ser vulgar, sem ficar indo com baboseiras, assim, sabe? E ele sabia conquistar muito bem, né? O cara, ele não era feio, era um cara bonito. Como eu disse, ele tinha 30 anos na época e eu tinha 18. 18 aninhos! Mas eu nunca liguei para esse negócio de idade. Pra mim, idade é só um número, né? Mas esse homem, assim como eu disse para vocês, ele. Esse sim, né? Esse sim, se fosse um homem solteiro, ó. Dava glória a Deus por me enviar esse homem pra mim poder namorar, né? Porque é alguém que realmente dá pra construir algo. Não tá mentindo pra mim, não tá querendo tirar vantagem em cima de mim e não tá me fazendo de trouxa. É isso, né? Tomem cuidado, meninas. Né, eu citei aqui o exemplo desse cara que eu me relacionei, do que é um bom homem de verdade. Que é o único exemplo, né, que eu tenho na minha vida de homem, assim, relacionamento. E né, eu espero, né, que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, né, de curtir, comentar e compartilhar. Tomem cuidado, investiguem a vida dele de verdade.